Olá, povo de Deus, que a paz esteja em seu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Ribeiro. Hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Nós estaremos falando sobre o tema 3 coisas que desagradam a Deus. E eu faço um convite, se você é novo aqui no canal Motivação em Cristo, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo que nós trazemos para abençoar a sua vida. Nós temos orações e também agora nós também estaremos trazendo mensagens que vão fortalecer a sua vida, que vão abençoar você. Então, se inscreva agora mesmo no nosso canal e compartilhe essa pregação para que mais pessoas possam ser abençoadas. Eu quero começar falando da importância da gente buscar a sabedoria para a nossa vida. A pessoa que é sábia, meus irmãos, ela não precisa ela mesma errar para poder aprender. A pessoa que é sábia, ela observa o erro das outras pessoas e ela aprende para não cometer na sua vida esses mesmos erros. Então que a gente venha buscar sempre a sabedoria de Deus para a nossa vida, porque assim a gente vai evitar de cair nas ciladas do maligno e a gente vai evitar de cometer erros que vão trazer consequências ruins para a nossa vida. E justamente é sobre isso a mensagem de hoje. Eu quero falar com vocês sobre 3 coisas que desagradam a Deus. Se você aprender a absorver o que eu vou estar falando, se você evitar essas coisas na sua vida, você vai ver que você vai deixar de colher coisas ruins, porque quando a gente faz algo que desagrada a Deus, automaticamente a gente está se afastando da presença do Senhor. Quando a gente faz coisas que o nosso Deus, ele abomina, que ele não suporta, nós estamos nos distanciando da presença de Deus. E isso é ruim para a nossa vida. Quando uma pessoa se distancia de Deus, ela corre o risco de perder a sua salvação, ela corre o risco de tomar atitudes que possam trazer consequências graves para a sua vida. Então, aprenda. A primeira coisa que desagrada muito a Deus é o orgulho. A pessoa que é orgulhosa, Deus desaprova essa pessoa. E eu quero ler a palavra de Deus com vocês, que nos fala a respeito da pessoa que é orgulhosa. Leia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, nos fala assim a palavra de Deus: Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Veja bem, nós não podemos encher o nosso coração do orgulho, porque o orgulho tem feito muitas pessoas desagradarem a Deus. O orgulho é quando uma pessoa ela se enche de si, ela se acha superior às outras. O orgulho faz a pessoa ela tomar atitudes erradas e não pedir desculpa. O orgulho faz a pessoa se afastar da presença de Deus. Então, não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. A verdade é que quem deve observar a sabedoria na nossa vida é o nosso Deus. E também são as pessoas ao nosso redor que vão dizer se nós somos sábios ou não. Uma pessoa orgulhosa, ela é tão cheia de si, ela acha que ela é o máximo e que não precisa melhorar e não precisa
de ninguém, não precisa da opinião de ninguém. Uma pessoa orgulhosa é aquela que fala sem pensar, porque ela não se importa que as atitudes que ela está fazendo de errado vai prejudicar alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso Deus ele resiste ao orgulhoso. Você sabe o que isso significa? É que Deus ele não vai ouvir a oração da pessoa orgulhosa. Deus não vai poder abençoar a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que ela acha que é o máximo, que não precisa de ninguém. A verdade é que nós somos dependentes de Deus. Em todo momento nós precisamos de Deus na nossa vida. Desde a hora que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai deitar, a gente precisa dos cuidados de Deus. Se não fosse Deus fazendo a gente ter o ar que a gente respira, se não fosse o nosso Deus abençoar a nossa família, se não fosse o nosso Deus nos livrando da maldade que é tão grande nesse mundo, não é verdade, gente? Então, a verdade é que nós não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. A gente não pode querer se achar melhor do que as pessoas. Você sabia o que fez Satanás, o inimigo das nossas almas, cair, errar, falhar? Foi o orgulho. Ele não se arrependeu. A pessoa orgulhosa, ela não se arrepende do que ela faz de errado. Então, guarde isso no seu coração. Evite deixar o orgulho entrar no teu coração. Você tem que evitar isso com todas as tuas forças. Muitas pessoas elas começam a ser orgulhosas quando elas começam a se sobressair em algo. Foi assim que o diabo caiu. O diabo, muita gente vê hoje o diabo como um bicho feio, como uma coisa horrível, né? Mas nem sempre foi assim. O diabo, ele já foi um dos anjos mais lindos que existiu no céu. Mas ele deixou aquilo entrar nele, ele se achou o máximo. E ele quis ser superior até mesmo a Deus. Então a verdade é que a pessoa orgulhosa é a pessoa que ela quer ser superior a tudo e a todos. E a gente não pode ser assim. Que você venha prestar atenção nas suas atitudes a partir de hoje. Você venha fazer uma reflexão. Será que eu tenho caído no orgulho? Será que eu tenho deixado esse sentimento maligno entrar no meu coração? Porque o orgulho tem destruído famílias, o orgulho tem feito casais se separar, o orgulho tem feito pais não falarem mais com seus filhos, filhos não falarem mais com seus pais. A gente não pode deixar isso fazer parte da nossa vida, porque você aprendeu hoje que o orgulho é uma coisa que desagrada a Deus. E eu quero falar para você agora qual é a segunda coisa que desagrada a Deus. O coração que traça planos perversos. Isso, meus irmãos, desagrada tanto a Deus. Você sabia que as coisas elas começam no nosso pensamento e depois elas se materializam. Isso aqui é um fundamento bíblico. Você sabe como nasceu o sol, a lua, as estrelas, como a gente nasceu, o próprio ser humano, os animais, a terra, o mar? Você sabe como tudo isso nasceu? Tudo nasceu com um pensamento, o pensamento que Deus teve. E Deus falou quando nos fez que nós somos semelhante a Ele, nós somos parecidos com Ele. Então, a verdade é que muitas coisas elas nascem primeiro no nosso pensamento. Se você é casado, se você é casada, antes de você se casar, primeiro nasceu no teu coração um desejo. Eu quero um companheiro, eu quero uma companheira para dividir a vida comigo, para me poder amar, para mim também ser amado, para me ter uma família, para me ter filhos, para me conseguir uma casa, conseguir um carro, para mim, enfim,
ter a minha família estruturada. Você sabia que tudo isso que você tem, se você já é casado, se você já é casada, nasceu primeiro num pensamento que você teve, não é verdade? Quando você pensou. Então, tudo nasce primeiro no nosso coração. Por isso que é importante a gente pensar coisas boas, a gente profetizar para a nossa vida coisas boas e não deixarmos entrar no nosso coração pensamentos contrários à vontade de Deus. O que faz muitas pessoas desagradarem a Deus é que elas planejam no coração delas, elas traçam planos perversos, planos de maldade, planos para prejudicar até mesmo o seu próximo, o seu semelhante. Então, isso desagrada muito, meus irmãos, ao coração de Deus. Leia comigo. Eu separei uma passagem da Bíblia que fala a respeito disso. Leia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo 12, nos fala assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Veja bem, meus irmãos, quando uma pessoa ela é perversa no seu coração, isso aqui também é um sentimento maligno e é uma coisa que desagrada a Deus. E a pessoa, ela começa a planejar coisas para prejudicar a vida de outras. Ela começa a pensar como é que ela pode tirar proveito de alguém, como é que ela pode enganar alguém, como é que essa pessoa ela pode se dar bem nas costas de outras pessoas, como é que ela pode destruir um casamento, como é que ela pode destruir uma família, como é que ela pode prosperar, mas de uma forma errada, prejudicando a empresa que trabalha, prejudicando, quem sabe, um familiar. Quando uma pessoa ela começa friamente a pensar a maldade para o seu semelhante, ela está traçando planos perversos no seu coração. Quantas famílias não estão sendo destruídas nesse exato momento porque pessoas com um coração perverso estão aí pensando, planejando, bolando estratégias para destruir a família. E isso desagrada muito ao coração de Deus. E nós, como servos, como servas do Senhor, nós não podemos permitir isso na nossa vida. Se porventura vier um pensamento desse no seu coração, geralmente esses pensamentos vêm quando alguém até mesmo faz o mal para a gente, quando alguém prejudica a gente, quando alguém fala mal da gente, a gente se sente tentado a fazer a mesma coisa ou até pior para essa pessoa. Essa pessoa, quem sabe, que xingou você, que falou mal de você, que fez alguma coisa para tentar afetar o teu casamento. A vontade que dá na gente é também da gente pagar na mesma moeda. É da gente fazer também a mesma coisa de errado. Mas nós não podemos ser assim, porque hoje Deus está falando ao seu coração. Isso desagrada a Deus. Fazer um plano perverso, fazer um plano para machucar alguém, para ferir alguém. Você não pode permitir isso entrar no seu coração. Eu sei que Deus, Ele está falando com alguém aqui. Eu sei que Deus está tratando você. Eu sei que Deus está tirando do teu coração agora esses pensamentos que estavam invadindo a tua mente, para você tratar as pessoas da mesma maneira como elas te trataram. Eu quero te dizer uma coisa: a nossa justiça ela vem de Deus. Coloca essa situação que você está passando nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso juiz. Ele vai julgar a tua causa. Ele vai resolver isso para você.
É Ele que vai corrigir essa pessoa que se levantou contra ti. Apenas se defenda, mas não faça nenhuma coisa que vai desagradar a Deus. Não deixa esses planos irem adiante. Faça com que morra isso no teu coração. Faça com que desapareça isso da tua mente e deixa Deus fazer a justiça, porque você aprendeu agora que isso desagrada a Deus. E qual é a terceira e última coisa dentro do nosso tema dessa mensagem que desagrada a Deus? E por fim, essa coisa é uma coisa que Deus, ele odeia. Deus detesta. É a pessoa que ela causa contenda entre os irmãos. É a pessoa que causa contenda. Eu quero ler um versículo também da palavra de Deus que fala a respeito disso. Leia comigo na carta a Tito, capítulo 3, versículo 9, nos fala assim: Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, ela é uma orientação a Tito, que era um dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele ensinou ele a não entrar em discussões, porque muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, elas querem debater alguns assuntos da Bíblia, mas de uma forma errada. Elas não debatem uma discussão assim sadia, uma discussão a respeito da palavra de Deus que vai trazer o conhecimento, que vai trazer o esclarecimento, com todo o respeito. Mas não, tem pessoas que elas querem pegar algumas passagens da Bíblia e trazer confusão, fazer até mesmo discussões, pessoas que realmente têm o orgulho em si, pessoas que elas no coração delas elas desejam a desunião entre as pessoas. E isso não acontece só na igreja. Tem pessoas usadas pelo maligno, elas estão desagradando a Deus. Que elas, dentro da sua casa, elas começam a ser aquela pessoa que gosta de ver a confusão. Tem um ditado popular que diz que é a pessoa que gosta de ver o circo pegando fogo. Você já ouviu esse ditado popular? Então, nós não devemos ser assim, porque isso Deus, ele odeia. Deus, ele não suporta isso. Pessoas que querem dividir, desunir. Eu usei o exemplo de Satanás, que ele deixou o orgulho entrar no coração dele, ele deixou um plano perverso entrar no coração dele, e ele fez uma divisão no céu. Muitos anjos seguiram ele e cometeram o mesmo erro que ele. Nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Nós temos que ser pessoas que tragam união, que nem Jesus Cristo fez. Ele trouxe união, trouxe a paz. Nós devemos levar a paz e a união, e não a divisão. E esse é o desejo do maligno, que uma casa ela esteja dividida, que haja desarmonia, que haja contenda, que haja brigas, que haja discórdias. A gente tem que buscar ter a paz na nossa casa, ter a união, ter o respeito. Não podemos cair nessa cilada de sermos pessoas que gostam de ver pessoas brigando e até mesmo estimula pessoas a brigarem. Não, você é um mensageiro da paz. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus escolheu você para você levar a união, o amor e a paz que vem de Deus para dentro da sua casa, para a igreja que você congrega. Deus, ele deseja isso de nós. Então,
Em suma, não venhamos praticar essas três coisas que desagradam ao coração de Deus. Que o Senhor te ilumine, te abençoe e te dê forças para você não cair na cilada do maligno.